Viu? De vez em quando você olha. Porque outro dia ela parou de gravar. Parou sozinha no meio da aula. Pronto, pessoal, vamos lá continuar. Então hoje a gente vai continuar, terminar um pouquinho de falar de sistemas de numeração posicional e depois vamos começar a falar de comensuráveis e incomensuráveis. Beleza? Lembrando, recapitulando, que a gente está seguindo essa ordem, cada ano eu sigo uma ordem diferente nessa disciplina, eu estou seguindo uma ordem assim, de primeiro falar de algumas ideias, que tem que ter cuidado para falar o que eu vou falar, tá? Estou falando de algumas ideias que têm a ver com aquilo que se entende como número na matemática contemporânea, com o conceito de número na matemática contemporânea, tá? E eu estou falando dessas ideias antes de falar das formalizações. Então, esse ano, eu optei por falar de várias ideias primeiro e depois ir formalizando os diferentes conjuntos numéricos, como eles são formalizados na matemática contemporânea, tranquilo? E eu acho isso importante porque, como eu já comentei aqui várias vezes, uma maneira de se ensinar matemática, sobretudo no ensino superior, que eu acho que passa uma ideia muito equivocada sobre a matemática, é que a gente começa com as definições, tranquilo? Então, sob uma perspectiva de matemática problematizada, eu tento quebrar isso, tranquilo? Por que eu estou falando que isso é uma ideia equivocada? Porque ela passa uma visão de que, em matemática, as definições inventam as ideias, dos conceitos, assim, né? E os conceitos matemáticos, em geral, eles antecedem, em geral não, sempre, eles antecedem muito as definições formais. E uma definição formal inventa uma ideia matemática. Ela tenta descrever ou capturar formalmente uma ideia que já é familiar. Tranquilo? Como eu já falei, só repetindo, eu acho importante frisar isso. Eu acho que essa forma de apresentar a matemática, que é aquela que o professor chega na aula e fala definição, que é muito comum, acho que sobretudo na educação superior, mas também na educação básica, ela é muito ruim. Primeiro que ela passa essa visão equivocada da matemática, mas sobretudo porque eu acho que ela afasta as pessoas da matemática. Ela dá uma visão de matemática é uma coisa que está num plano platônico, uma coisa meio divina, assim, que as coisas meio que surgem prontas e caem do céu, tranquilo? Beleza, pessoal? Tá? Então é isso. Algum comentário? Isso eu já falei várias vezes, eu acho, nas aulas anteriores, mas acho que é importante frisar, porque eu acho isso muito importante, tá? Então vamos lá, continuando com sistemas de numeração posicionais e não posicionais, né? Mas principalmente a gente está falando dos sistemas posicionais, certo? Tranquilo? Aí tem isso aqui, calma que agora vocês estão depois. Isso aí, que também a gente já falou na semana passada, beleza? Então, são algumas características dos sistemas de numeração posicional, e essas características tiveram muito a ver com o fato do nosso sistema atual, né, sistema decimal indo-arábico, ter se difundido no mundo, tranquilo? Tá? E aqui também, como eu falei no final da aula passada, eu mostrei isso, né, no final da aula passada, né, ou não? Ou então acho que ou eu mostrei ou eu escrevi no quadro, mas e aqui eu estou usando a palavra característica e não vantagem. Isso também é muito importante frisar, porque se eu falo vantagem, que isso é uma vantagem nos sistemas posicionais, eu estou sem querer aderindo a uma visão assim evolucionista da história da matemática, beleza? Tranquilo? Tá? Então, se a gente fala que isso é uma vantagem em relação a quê? Na verdade, essas características, eu digo que elas
responsáveis pela disseminação do sistema endorábico, porque elas serviam a um propósito, né? Elas serviam a, enfim, as necessidades e as aplicações de determinado momento histórico, de determinada cultura, de determinada sociedade, beleza, pessoal? Tá? Então, se eu falo que isso são vantagens, automaticamente eu estou me afiliando a uma idealização dessas sociedades. Fez sentido isso? Tranquilo? Tá? Então, se eu falo que isso é uma vantagem, eu estou dizendo que os propósitos aos quais o sistema posicional serviu são melhores do que outras culturas. Tá? Então, bem na linha daquilo que eu gosto de frisar muito, a gente não vai nessa disciplina adotar uma visão de que, por exemplo, os sistemas de numeração, sei lá, egípcios, eram menos avançados do que o nosso, do que o indo-arábico, por exemplo, porque eles não eram capazes de representar números arbitrariamente grandes. Tá? A gente vai adotar uma posição de que isso pode ter sido o caso simplesmente porque eles não queriam. Tranquilo? Porque não era, enfim, daquela cultura. Beleza, pessoal? Isso é muito importante, tá? E vai cair na prova. Tá? Podem ter certeza, beleza? Tá? Então, essas três características aí que eu já falei, a gente vai falar um pouco mais dessa terceira aqui, de algoritmos, tá? E depois a gente vai falar um pouco mais dessa segunda aqui, de números não inteiros. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, antes disso, só falar nessa representação, todo mundo entende isso, né? O que isso quer dizer? Tá de boa isso, pessoal? Então, eu tenho um número natural A e eu vou representar esse número como somatório com K variando de 0 a N. Esse N é algum N, né? Assim, de AN, beta, que é a base, AK, aliás, beta, que é a base elevado a K, beleza, pessoal? Então, isso é como funcionam, digamos assim, os sistemas de numeração que a gente chama de posicionais. Alguma dúvida nisso? Fala. Porque ali são os números naturais, né? Isso. Mas se eu fosse representar... Então, eu vou falar. Os números não inteiros, tá? Mas sobre isso aqui, os números... A é um número natural, como o Diego falou. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, esses AK aqui são os algarismos da representação, tá de boa? Certo? Então, esses AK, eu tenho uma base beta, que é um número natural maior ou igual a 2, beleza? Tranquilo, que é a base do sistema de numeração. E esses AKs são algarismos entre 0 e beta menos 1. Tá de boa? São números naturais entre beta e 0 e beta menos 1. Tranquilo? Tipo, na base 10, a gente tem os algarismos de 0 a 9. Tá beleza? Tranquilo? Então, esses, na verdade, são os sistemas de numeração posicionais padrão, assim, de base beta. Mas a gente pode ter outros esquemas também, como a gente viu esquemas mais malucos e mais legais, né? Eu sempre acho as coisas mais malucas mais legais. Que é o exemplo do sistema Maia, né? Que não tinha uma base homogênea. Eu expliquei o motivo aqui, beleza? Mas enfim, pode ter outros esquemas de agrupamento que levam a sistemas posicionais, mas esse é o padrão, quando você tem uma base homogênea, beleza? Então a gente vai agrupando os grupos da base e isso gera esse esquema aí de representação, tá de boa? Tranquilo? Tá? Alguma dúvida nisso? Então, agora respondendo a pergunta do Diego, já dando um spoiler que a gente vai ver mais pra frente, o que muda se a gente, em vez de querer representar um número natural, a gente quer representar um número real? Tranquilo, pessoal? Beleza?
Então, como eu já falei também, isso tem a ver com esse item 2 que está aqui nesse slide. Generalização para números não inteiros. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, como é que funciona essa generalização? Nos sistemas posicionais, a gente representa números inteiros por meio de agrupamentos sucessivos em relação à base, beleza? De beta em beta. E a gente representa números não inteiros, ou melhor dizendo, a parte não inteira de um número real, por meio de subdivisões sucessivas por meio da base. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o que quer dizer décimos? Quer dizer, como é que eu chego no algarismos dos décimos? Eu vou pegar a unidade e subdividir. Tá, acho que tem 10 aí. E subdividir em 10 partes iguais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, esse aqui é 1/10 da unidade, esse aqui é 2 décimos, esse aqui é 3 décimos. Então, quando eu escrevo... Então, quando eu escrevo 0,35, por exemplo, tranquilo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer 3 décimos mais 5 centésimos. Ou ainda 3 vezes 10 a menos 1 mais 5 vezes 10 a menos 2. Beleza, pessoal? Tá? Então, o que eu fiz? Eu dividi a unidade em 10 partes, aí peguei 3 décimos, tranquilo? Se esse número é 0,3 alguma coisa, significa que esse número é o quê? Ele está entre 3 décimos e 4 décimos. Tranquilo? E no caso, aí como é que eu cheguei nos 5 centésimos? Eu subdividi esse intervalo que é de comprimento 1/10 em 10 partes novamente. E aí eu cheguei aqui, está no meio aqui, que no caso é os 5 centésimos. Tá de boa isso, pessoal? Então o que vai mudar aqui? Vai mudar que em vez de ser esse K, que é o expoente, né, ser de 0 a n, ele vai ser de menos infinito a n. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, no caso de um número real, posso apagar essa parte aqui? Pode. No caso de um número real, aí de forma geral, eu vou separar esse somatório em 2 partes, beleza? Então, eu vou ter um somatório que eu vou escrever assim, que é igual ao outro, tranquilo? Certo? Isso aqui representa a parte inteira do número, beleza? Aí eu ia pedir para ligar o ar. Acabou. Beleza? Isso aqui representa a parte inteira do número, tranquilo? E vou ter um outro somatório, que eu vou escrever assim, mas depois vou mudar. Posso apagar essa parte aqui de baixo, né? E vou ter esse outro somatório aqui, ó, eu vou desmembrar esse em 2. Esse aqui representa a parte inteira, certo? Que eu vou ter as combinações desde beta elevado a 0, que é 1, depois beta 2, beta 1, beta elevado a 2, etc., até 1 beta elevado a n, tranquilo? Certo? Que vai ser a parte inteira. Tá? Então essas potências de expoente positivo da base, elas são geradas por meio desses agrupamentos sucessivos da base, tá beleza, pessoal? Certo? E aqui eu vou ter potências de expoente negativo da base, tranquilo? Que correspondem. Então aqui eu tenho beta elevado a menos 1, beta elevado a menos 2, assim por diante, que representa subdivisões na unidade, beleza? Tranquilo? Eu fiz aqui o exemplo na base 10, mas eu posso fazer isso numa base qualquer, tá? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, só para esse somatório aí ficar mais amigável,
eu posso reescrever esse somatório assim. Só mudando a forma como está escrito, porque é mais amigável para não ficar de K de menos infinito a 1. Né? Eu vou querer escrever, em vez disso, K de 1 a infinito. E aqui eu vou mudar a letra, em vez de AK, eu vou chamar de um BK. E aqui vai ficar beta elevado a menos K. Beleza, pessoal? Porque é a mesma coisa que está escrito em cima, só que de uma forma mais convencional, digamos assim. Tá de boa? Certo? Então é a mesma coisa que eu tenho aqui, é porque aqui ficaria, como esses valores de K são negativos, aqui ficaria A índice menos 1, que é uma coisa meio estranha. Tranquilo? Aí aqui eu estou só pegando índices positivos, que é mais convencional. Então vai ficar, o que é esse B1? É o algarismo dos décimos, por exemplo, se beta for igual a 10. Então vai ficar B1, 10 elevado a menos 1, mais B2, 10 elevado a menos 2, beleza, pessoal? Tá de boa isso? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Tranquilo? Então isso aqui seria a parte inteira, e isso aqui seria a parte não inteira do número. Tá de boa isso? Certo? Aí, então isso é só uma prévia, a gente vai falar bem mais disso, bem mais detalhadamente mais para frente. Mas aqui tem uma questão importante, tá? Que eu vou falar mais pra frente. A gente vai escrever, como eu disse, eu adoro fazer isso, tem que até que me contei, eu fico brincando com isso, escrever números em outras bases, é super legal isso. Enfim. Então a gente vai escrever números não inteiros em outra base, beleza? Então a gente vai escrever frações em outra 2/3, numa base 5 aí qualquer que vocês quiserem, beleza? Vai escrever raiz de 2, por exemplo, em outra base, e vai outras bases, e vai escrever π, por exemplo, em outras bases, tá beleza? Certo? Então eu estou dando esses exemplos para falar, a gente vai escrever números racionais em outra base, aí vai escrever números irracionais algébricos, que é o caso do raiz de 2. Depois a gente vai falar detalhadamente o que é um número algébrico, eu já falei um pouco, né, aqui. Então raiz de 2 é um número algébrico, porque ele tem uma expressão por racionais, por radicais, desculpe, beleza? E π é um exemplo de um número transcendente. Tá legal? Certo? Que não pode ser expresso algebricamente como combinação de naturais. Tranquilo? A gente, beleza, pessoal, isso. Depois a gente vai repetir isso, mas tá de boa até aqui? Tá? Beleza? Certo? Então, números algébricos são aqueles que podem ser expressos como, essencialmente, como combinações algébricas de números naturais. E números transcendentes são aqueles que não podem. Tá legal? Então existem irracionais. Todos os racionais são algébricos. Mas existem irracionais algébricos e irracionais transcendentes. Beleza? Então a gente vai escrever Controle semântico só. No sistema posicional que a gente usa, o número depois da vírgula são chamados de números decimais, com um motivo praticamente óbvio. Em outras bases a gente pode mais. Então, eu vou responder. Eu não gosto dessa forma de falar. Eu vou responder já. Só finalizando aqui. Então, beleza? Números algébricos e números transcendentes. Então a gente vai escrever todos esses tipos de números em outras bases, tá? Só que a gente vai escrever os números algébricos honestamente. E a gente vai escrever os números transcendentes roubando, tá? Eu vou explicar mais pra frente o que eu quero dizer com isso, mas o fato de nós precisarmos roubar quando a gente escreve os números transcendentes tem a ver com a natureza do que quer dizer um número transcendente. Mas isso eu vou deixar para vocês ficarem pensando até chegar a hora. O senhor falou a definição do 2, mas... Então a definição mesmo é a seguinte: números algébricos, a gente vai falar isso, eu estou adiantando a matéria, isso é bem mais para frente. Números algébricos são aqueles que são raízes de um polinômio com coeficientes naturais.
Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, raiz de 2 é um número... Vou apagar aqui, tá? Raiz de 2 é um número algébrico, porque raiz de 2 é raiz desse polinômio, beleza? Que é um polinômio com coeficientes dessa equação polinomial, que é uma equação polinomial com coeficientes naturais, beleza? Agora, π não é, tranquilo? Agora, como raiz de 2 é a raiz dessa equação polinomial... desculpa, menos. Como raiz de 2 é a raiz dessa... E tem números complexos algébricos também, né? No caso seria essa. Como raiz de 2 é a raiz dessa equação polinomial, isso significa que raiz de 2 tem uma expressão por radicais. Beleza? Π não tem uma expressão por radicais. Beleza? Π é π mesmo, não tem outra forma de representar π por meio de radicais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então o número algébrico e o número transcendente é isso. Certo? Bom, outra observação importante sobre essa representação de números não inteiros, que eu estou usando essa palavra, já vou responder a pergunta do Leandro, que é a seguinte. Isso aqui é muito mais complicado do que isso, porque isso aqui é uma soma algébrica, certo? A gente vai falar tudo isso a cena nos próximos capítulos. Isso aqui é a soma de uma série, beleza? A soma de uma série infinita não é uma soma algébrica. Eu não posso pensar nisso aqui algebricamente. Então, isso aqui é o resultado de um limite. Tranquilo? Tá? Então, quando eu represento qualquer número real que tenha representação decimal infinita, eu estou falando de limite. Eu estou falando de convergência. Exatamente. Séries convergentes. Séries convergentes. Quer dizer, quando eu falo a soma, né, quando eu falo de série convergente, eu uso essa palavra. Já devem ter ouvido falar isso em cálculo, né, em análise, em cálculo, dá isso. Eu falo a soma de uma série. Mas no caso eu uso a palavra soma não como uma soma no sentido algébrico, tá? Mais tarde aprofundar essa discussão. Eu não posso pensar no limite de uma série como uma soma no sentido algébrico. É outra coisa. Estou pedindo emprestado a palavra soma para um outro contexto que é bem diferente do resultado de uma soma 3 mais 2. Entendeu? Beleza? Então isso aqui é bem mais complicado do que isso. Tá? Então, isso é um limite. Ponto. Então a gente já trabalha com limite na educação básica, certo? Só que a gente não usa essa palavra. Quando é uma dízima periódica, esse limite é a soma de uma PG, tá? Mas quando não é, quando é um número irracional, aí nem isso, mas ainda assim é um limite. Tranquilo? Então, de novo, aquilo que eu já falei várias vezes. Quando a gente trabalha com números reais, racionais ou irracionais, que tem representação decimal infinita na educação básica, e os alunos têm dúvidas sobre isso, esses alunos têm toda a razão de ter essa dúvida. E muitas vezes a gente julga esses alunos que têm dúvidas como menos, sei lá, mais fracos em matemática, beleza? Tá? Então um aluno que aceita isso aqui de cara, é isso, ele pode estar pensando menos do que o outro que tem dúvida. Né? E o que tem dúvida, que muitas vezes é rotulado como um aluno mais fraco, certo? Então isso que eu defendo muito com base na ideia de matemática problematizada, que a gente tem que lidar com a dúvida como um saber, não como uma falta de saber. Porque esse exemplo, de novo, eu acho que evidencia isso. Que é o aluno que fala assim, 0,33333, ou o exemplo mais assim, problema 0,9999. Por que 0,999 é 1? O aluno que questiona isso tem toda a razão de questionar. Beleza?
Foi a sua questão, né? Foi você que fez essa questão da UFMAT foi. Exatamente. E na especialização também. Eu não lembro. Você colocou a mesma questão. Na prova da UFRJ, quer dizer, 0 é igual a 1, menor que 1, maior que 1, e explique rigorosamente. Na verdade, eu já tinha botado no vestibular. No vestibular. Século passado. E depois eu botou na especialização. E depois na prova do PEMAT. Acho que na primeira prova do PEMAT. Nós somos do século passado ainda. Eu falo assim, nós somos do século passado, né? Não, o PEMAT. Mas você foi da primeira ou da segunda? Não, você não me deixou ser da primeira, você quis que eu terminasse a especialização. Tá. Então, falou que você ia me barrar na entrevista. Então, mas foi da primeira turma que caiu isso. Exatamente. Beleza, pessoal. E é uma dúvida. Exatamente. E a gente fala, o aluno. Como é que é um? Assim, como assim? A gente quer falar isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, não é? Beleza? Essa é a questão, tranquilo? Então é isso, o aluno que está questionando isso, ele expressa um saber. Ele não expressa uma ignorância, né, em geral. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, aí sobre a questão dos decimais. Eu não gosto de falar número decimal, né? Assim, número decimal, a gente usa esse termo, né, que se popularizou para querer dizer números não inteiros. Beleza? Mas eu não gosto de falar isso primeiro, porque o que é decimal não é o número, é a representação do número. Porque a gente pode pegar um número, como eu estou falando aqui, 2/3 e representar no sistema decimal e representar em outro sistema. É o mesmo número. Então não é um número que é decimal, ele está representado de forma decimal. Em segundo lugar, se a gente tem um número 42, ele é tão decimal quanto o outro, porque ele está representado, então a parte inteira também está representada de forma decimal. Então quando a gente fala número decimal é 0,23, parece que o outro não está, mas é tudo representado decimalmente, beleza, pessoal? Certo? Enfim, mas isso é muito usado, inclusive em outros países, mais do que no Brasil, por aí espanhol, francês, tem outros países que eles falam número decimal. Isso eu acho realmente muito ruim, essa forma, mas é usado assim. Número decimal, tem inclusive em livros, livros textos da Espanha, por exemplo. Número decimal é aquele que tem representação decimal finita. Eu acho essa forma muito ruim, porque tipo assim, 0,23 é um número decimal e 0,3333 não é um número decimal, eles usam essa nomenclatura. Eu acho muito inadequado, mas enfim, é isso. Por isso que eu uso números inteiros e números não inteiros, ou parte inteira e parte não inteira. Porque aí é uma característica que não depende da representação, depende do número mesmo, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá. Então agora vamos fazer algumas contas. Então, isso aí também não lembro se eu mostrei na aula passada. A gente pode fazer conta só de adição e subtração, tá? Porque a mais legal é divisão. Mas só por conta do tempo, porque também tem uma questão que eu esqueci de avisar para vocês, semana que vem eu vou ter que cancelar a aula que eu vou estar viajando, tá? Então, tem 2 dias que eu vou estar viajando, uma é semana que vem, que eu tenho umas reuniões na CAPES que eu não posso deixar de ir, e a outra é dia 16 de setembro, tá? Então, a gente não vai poder ter aula nesses dias, depois, possivelmente, a gente vai ter que marcar aulas extras para compensar, mas enfim. Mas voltando aqui, o mais legal é divisão, tá? Só que divisão a gente já vai fazer quando for fazer isso aqui, então a gente pode deixar para fazer lá, beleza? Tranquilo, que a gente vai fazer divisão com vírgula, né? Que aí é mais legal ainda, beleza? Mas a gente pode fazer algumas adições e subtrações em outras bases, tá? Então, esses algoritmos, botei simples entre aspas, para as operações elementares com naturais, a estrutura dos algoritmos padronizados que nós usamos, né, assim, se baseia nessas 3 coisas, tá?
Uma coisa são os processos de decomposição e reagrupamento, que são chamados por aqueles nomes esquisitos, pedir emprestado e isso, vai um, né? Beleza? Certo? E é muito comum as pessoas fazerem isso sem nem entenderem por quê. Tá legal? Tranquilo? Inclusive, assim, eu já participei muito de formação continuada de professores do Fundamental 1 e acontece isso, né? Os professores do Fundamental 1 muitas vezes ensinam assim, ensinam o procedimento, então descrevem o procedimento sem entender por que esse procedimento funciona. Tá? Beleza? Só rapidinho, destacando que essa fala que eu acabei de fazer tem que ter muito cuidado, tá? Porque eu não estou falando isso desqualificando os professores do Fundamental 1, que eu acho uma coisa muito ruim quando professores de matemática, né, desqualificam os professores do Fundamental 1. Estou falando isso como uma crítica à formação. Por quê? Porque a gente também faz isso. A gente também ensina coisas que a gente foi... Então a gente não está melhor que os professores do Fundamental 1, nesse sentido. Porque a gente foi formado assim. Coisa que a gente nem sabe por quê e a gente ensina daquela maneira. A minha dissertação, né, foi exatamente sobre o ensino de frações e eu trabalhei só com professores do ensino fundamental, né, 1 e 2, e aí unânime que eles não sabem, né, os porquês, não aprenderam, não estudaram e a formação continua do jeito que está. E aí você recebe uns alunos que não sabem as coisas, por que divisão repete, troca para vezes e inverte a segunda. O aluno do ensino médio, segunda-feira me perguntou. E aí eu fui fazer uns esquemas no quadro para poder mostrar para ele. Professor, por que vezes inverte? Ele nunca aprendeu, as pessoas não aprendem. E a gente fala tanto da formação, né? Então, mas aí no caso de por que vezes inverte, a gente muitas vezes é formado sem ter essa discussão da licenciatura, não é? A gente vai falar disso aqui. Por que é... Um exemplo que eu acho que é típico disso, né? Aquele professor que, quando você vai achar um denominador comum, tem que usar o MNC. Não tem que usar o MNC. Né? E muitos professores dão errado se o aluno não usa o MNC. Beleza? É um exemplo disso, que é igual a professora do Fundamental 1 que ensina o vai 1 sem saber o que é. Né? Fala. A gente estava falando isso na aula de fundamento que a gente fez de álgebra semana passada. Legal. Que a gente tem muita discussão na licenciatura, falta um pouco de pedagogia na licenciatura, sendo que também às vezes falta talvez um pouco mais do conteúdo, não sei, talvez uma mini explicação para a galera que faz pedagogia, sabe? Que não é culpa deles, eles não são ensinados sobre isso. E aí acontece muito uma coisa que a gente falou lá, que foi a questão do professor virar e falar assim, não pode fazer isso. Aí você tem que chegar no Fundamental 2, receber uma dúvida e falar assim, não, pode sim. E aí já é todo aquele preconceito que o aluno tem com matemática, chega lá e fala assim, então realmente não faz o menor sentido, porque uma hora não pode, outra hora eu posso, eu não sei mesmo, eu sou burro e já vai escalonando pra sempre. E a questão também que também foi discutida na semana passada foi exatamente isso, que como que não tem essa ligação, né, que deveria ter, acaba que tem esse corte, essa quebra do jeito de ensinar. Vamos dizer assim, a matemática, mas eu acho que de maneira geral tudo. Né? Eu acho que tudo, mas matemática eu acho que é mais dramático. É o que mais aparece, né, o que mais a gente consegue perceber essa diferença, né. O Fundamental 1 ensina de um jeito porque a formação faz ensinar desse jeito, né? E aí chega no Fundamental 2, a gente não conhece, entre aspas, talvez, o jeito que estava sendo ensinado e aí acaba que a criança pode ficar perdida. Exatamente. Então, mas esse é um problema da formação de professores, não é um problema exclusivo dos quem ensina no Fundamental 1 e no Fundamental 2, né? Assim, e é isso, quando passa do Fundamental 1 para o Fundamental 2, é uma forma de falar em matemática que é muito diferente, né? Uma cultura diferente. Então parece que matemática passa a ser outra coisa. Mas eu sempre gosto de destacar que tem coisas que a gente tem que aprender com o professor do Fundamental 1. Por exemplo, no Fundamental 1 muitas vezes se ensina matemática de uma forma, vamos dizer assim, de forma simplificada, mais lúdica.
E no Fundamental 2 essa forma é desqualificada. Parece que aquilo não é matemática. E é. Né, assim, Ronaldo? Essa coisa da formação, porque se tem uma ideia, se passa uma ideia de que a matemática do ensino fundamental 1, ela é fácil. Não Como que é fácil? Como que fração é fácil? Como que número, né, decimal é fácil? Não é, não. Olha a humanidade, como é que, né, quantos povos tentaram desenvolver, né, sistemas de numeração, então não é fácil. Então, se você não embasa, se você não discute isso na formação, não tem como. Sabe o que os professores falavam para mim? Eu falei assim, então como é que você ensina? Aí eu repito o que está no livrinho. Eu dou a técnica, faço a de treinar e pronto. Exatamente. Então é isso. Eu ouvia muito essa... Quando eu trabalhava muito tempo atrás, em formação continuada, eu ouvia muito uma fala assim, por que não me disseram isso logo, né? Porque isso não tem na formação inicial. Mas é isso, na nossa também não tem muitas coisas, que é isso que a Rafaela estava falando, né, na discussão. Beleza? Vocês estão na mesma turma, né? Eu lembro de uma participação nossa, do senhor presente, num trabalho de campo, num EJA, no centro. E o senhor mostrou primeiro esses alunos a questão de números, aí depois fez o intercâmbio para as vagas, para as letras. Né? Mostrou a cara, eu faço. Foi no mesmo. Mostrou tudo que a gente faz com números, a gente faz com letras. É interessante isso, porque muitas vezes o aluno só porque olha para as letrinhas e já cria uma trava. Exatamente. Então, mas isso é outro exemplo, que o aluno tem toda a razão de questionar, porque isso na própria matemática demorou muito para ser aceito. Né? Isso é o trabalho de Viette, que foi a tese de mestrado da Bruna Mustafa, da Unirio, né? A tese de mestrado dela foi sobre isso. E... A álgebra demorou tanto. Exatamente, isso não era aceito, você botar letras na... Tinha matemática que questionava isso, aí os alunos questionam e eles estão errados. Isso é super, enfim. Mas então, só continuando aqui. Porque já passou o senhor mencionou que a questão dos números dessa forma, decimais, enfim, possibilita representar números de grandezas muito grandes. E que esses povos, né, de outros símbolos, enfim, não precisavam. Né? Aí, recentemente, nas aulas de evolução, né, na escola, a gente viu que... a gente viu que a astronomia motivou isso. Tá? Só que alguns desses povos, como os maias, por exemplo, já tinham um certo contato com a astronomia. Né, mas aí essa relação. Eu não sei responder exatamente, mas assim, provavelmente eles olhavam a astronomia de outra forma, né? Assim, talvez eles, dentro da astronomia, eu não sei, eu não sou de história da matemática, não sei profundamente isso, mas talvez dentro da astronomia eles não precisassem fazer as coisas que os outros faziam, porque uma coisa dentro da astronomia que motivou muito também isso foi a localização por meio de estrelas, que era necessário, por exemplo, as navegações, né, assim, que já foi uma coisa ruim, né, que foi para a qual essa matemática foi usada. Então você localizar no céu, isso motivou trigonometria, conta, logaritmo, um monte de coisa, entendeu? Então talvez não existe uma única visão de astronomia, assim como não existe uma única visão de matemática. Então talvez aqueles povos não precisassem disso. A Tatiana fala uma coisa também, né, Tatiana Roque, que é o seguinte, os espanhóis destruíram praticamente tudo sobre a civilização maia, inca e etc. Então muita coisa também não chegou até nós. Eles destruíram quase tudo. Então a coisa foi inferida, né, porque você não sabe nem com profundidade o que eles tinham a mais, né, o que chegou a gente né, porque os espanhóis realmente chegaram lá e dizimaram tudo, queimaram tudo. E outras culturas também, né? O registro histórico é difícil, né?
Eu acho que um exemplo talvez interessante, que eu não sei falar sobre, mas seria interessante de ver, acho que dentro da própria cultura pode mudar o interesse, às vezes até de maneira pontual. Então, por exemplo, estou falando isso porque eu sei que na Grécia Antiga, o Arquimedes tem um livro chamado Contador de Areia. Eu não sei qual era a motivação dele, mas eu sei que o sistema de representar números que eles tinha uma limitação também nessa representação de ordem de grandeza. E o Arquimedes, nesse livro, desenvolve um sistema de numeração que dá para escrever números arbitrariamente grandes. E aí, no livro, a maneira que ele apresenta isso é que ele quer calcular quantos grãos de areia precisam para preencher o universo. Legal. E aí ele faz isso. Mas eu não sei qual era a motivação nem do livro, mas eu sei que tem. Bacana. Eu não sabia disso, mas então. É isso, dentro das próprias culturas, igual essa própria palavra cultura é a coisa mais difícil do mundo definir, né? Assim. Então, quando a gente fala uma cultura, dentro daquela cultura também, ele fala assim, às vezes. Os gregos faziam isso, não é os gregos, né? Assim, todos os gregos, assim. Igual a gente fala hoje, assim, os brasileiros, por exemplo, eu sou brasileiro, então eu gosto de futebol, né? Assim, então é isso, né? E com o passar do tempo, dentro da mesma cultura, enfim. Mas é só o que eu acho que é importante disso, é não ver a matemática que se tornou hegemônica hoje como uma referência para medir o que é avançado, para avaliar o que é avançado e o que não é. Acho que isso é a grande questão, beleza? Tranquilo? Bom, enfim, mas continuando aí. Então, no que se baseiam esses algoritmos que a gente usa hoje para fazer as operações? As outras coisas são as propriedades das operações, né? Porque quando a gente faz os algoritmos, a gente usa implicitamente comutatividade, distributividade, assim por diante, beleza? Na multiplicação, por exemplo, a gente usa distributividade, né? Que a gente, quando multiplica pelo algarismo dos décimos, a gente está separando e distribuindo a multiplicação, beleza, pessoal? E a terceira coisa, que eu estou chamando de fatos básicos, que é uma maneira mais politicamente correta para falar de tabuada, né? Porque quem são esses fatos básicos? Quando a gente está fazendo as operações, efetuando as operações, a gente, de forma geral, tem memorizado o resultado das operações com números que tem um algarismo, né? Então a gente faz 23 mais 15. A gente faz 3 mais 5, 8. Né? Então a gente tem isso memorizado e a gente vai combinando, usando esses resultados para achar o resultado daquela conta. Tá? Então isso que a gente chama de fatos básicos. Tranquilo, pessoal? Só que essas três coisas aí não são exclusivas da base 10. A gente pode fazer isso em qualquer sistema de numeração posicional, em qualquer base. Beleza? Tranquilo? E aí a gente vai fazer isso agora, fazer contas em outras bases. Então o legal disso é tirar a gente da zona de conforto. Tranquilo? E aí o que muda, na verdade? Quando a gente passa para outra base, o que muda é a tabuada. O que muda são os fatos básicos. Tranquilo? Certo? Então, esse movimento de sair da zona de conforto, mais especificamente, é assim. Como a tabuada muda, e a gente já sabe ter a tabuada memorizada, o fato de nós não estarmos lidando com uma nova tabuada, isso nos força a pensar nas outras duas coisas. Ou seja, tira do automático as outras coisas. Então, como a gente não sabe a tabuada, eu tenho que parar e pensar o que eu estou decompondo e o que eu estou reagrupando, por exemplo. Beleza? Então essa é a ideia. E aí aqui eu botei, isso é um print lá do meu livro também, eu botei uma tabuada de adição e multiplicação na base 7. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí todo mundo entende isso? Então, por exemplo, se eu pegar ali, sei lá, aí o legal é fazer essas contas sem passar para base 10, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, sei lá, 3 mais 6, que está ali, 3 mais 6 é 1, 2, certo? Beleza, pessoal? Não, lembrando que a gente
deve evitar falar 12, porque não é a quantidade 12. O que quer dizer esse 1, 2 que está ali? É um grupo de 7 mais 2 unidades. Então é 1, 2 e não 12. Porque não são 12 bolinhas. É o nosso 9. É o nosso 9 na base 10. Beleza? Então, como é que eu somo, por exemplo, vou pegar o outro, sei lá, 4 mais 5 ali, que também dá 1, 2. Beleza? Como é que eu posso pensar? Ó, se eu tiver 4, uma maneira de pensar, tá? Cálculo mental. Se eu tiver 4 mais 5, eu posso tirar 2 unidades do 4 e juntar no 5. Aí sobram 2 unidades do 4, que eu tirei 2, e esse 5 vai formar um grupo de 7. Então fica um grupo de 7 mais 2 unidades. Beleza? Então eu estou tentando pensar assim, em vez de pensar que 4 mais 5 dá 9 e 9 é 1, 2. Entendeu? Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá? Então é isso. Agora vamos fazer. Tem umas contas aqui, mas vamos fazer outras. A sombra são mais simples de ver, né? Sim, exatamente. Mas isso. Cara, e o vício é brabo. Você já olha lá, você vê 636, aí põe 35, são 5 grupos de 7. Aí você faz assim, você não tenta fazer a estrutura toda, você já multiplica na base 10 e transforma para a base 7, né? Automaticamente. Mas a gente pode fazer, por exemplo. Professor, e se fosse, por exemplo, uma base maior do que 10? Se fosse, sei lá, Aí, boa pergunta. Calma, eu vou falar isso. Vou só fazer uma aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó. Ó, uma maneira, rapidinho, eu vou responder. Uma maneira de fazer 4 mais 5, né? Assim, isso é 5 mais 5 mais 5 mais 5. Tá? Então eu posso pegar esse 5 aqui e escrever como 3 mais 2. Beleza? Certo? Aí esse 3 eu distribuo aqui. Não, 3 mais 2 assim não vai dar certo. 2 mais 1, não é melhor? Hã? 2 mais 2 mais 1? Mas eu estava tentando de outra Mas fala. Ela falou que 2 mais 2 Eu mais 1. estava pensando na base 6. Não, vamos fazer de conta que Está fazendo a base 7. Vamos fazer, só para aproveitar esse negócio que eu escrevi aí. Vamos fazer de conta que era a base 6, tá? Só para vocês entenderem. Depois a gente pode pensar outros exemplos. Então, na base 6, aí eu posso fazer isso que eu estava fazendo. 3 mais 2. Então, eu pego esse 3 e distribuo aqui. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 6 mais 6 mais 6 mais 2. Então, vai ficar 3 grupos. Na base 7. Não, aqui eu estou fazendo a base 6. A base 6. Porque aí eu vou ter 3 grupos de 6 mais 2 unidades. Então, na base 6, isso aqui vai ficar 3, 2. Entendeu? E eu cheguei a esse 3, 2 fazendo essa maneira de pensar. Estou tentando fazer isso para evitar passar pela base 10. Entendeu? Tá, então faz de conta que eu estou querendo fazer essa conta 4 vezes 5 na base 6. Então 4 vezes 5 é 5 mais 5 mais 5 mais 5. Eu posso decompor esse 5 mais 5, eu posso reagrupar esse 5 mais 5 mais 5 como 6 mais 6 mais 6 mais 2. Entendeu? Então isso vai ficar. Por isso que eu vou pegar esse 3 e jogar para cá. Entendeu? Beleza? Então isso aqui vai ficar 3 vezes 6 mais 2. Então por isso que é 3, 6. Porque o 6 é a base, né? É a base beta. Beleza? A base beta que é 6. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá de boa? Então é um exemplo que eu estou dando para não pensar, para tentar fazer um exercício mental, porque o legal disso aqui, pessoal, não é acertar. O legal disso aí é fazer o exercício mental de não passar pela base 10.
Esse exercício mental que tira a gente, né, que faz o nosso cérebro funcionar, digamos assim. Beleza? Agora, respondendo a pergunta dele. Pessoal, olha só. Se fosse numa base maior do que 10, se fosse numa base maior do que 10, eu teria que inventar novos símbolos. Beleza? Mas, na verdade, mesmo nas bases menores do que 10, eu estou aproveitando os símbolos da base 10. Mas eu poderia inventar outros também, entendeu? Por exemplo, na base 6 que eu escrevi aqui, quais são os algarismos que eu vou usar? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, pessoal? Certo? Por quê? A quantidade 6 já vai ser representada o quê? Como 1, 0, concorda? O que é esse 1, 0 quer dizer? Um grupo de 6 mais 0 unidades, tá claro? Beleza, pessoal? Aí depois, 1 vai ser 7 e assim por diante, tá de boa? Certo? Aí depois, 2, 0 vai ser o quê? Isso, beleza? Que é 2 grupos de 6 mais 0 unidades. Aí depois, 1, 0, 0 vai ser o quê? Na base 6. 36. Beleza? Porque isso aqui é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, né? Então, um grupo de 6 ao quadrado mais 0 grupos de 6 mais 0 unidades. Tá de boa? Certo? Beleza, pessoal? Porque eu agrupo primeiro de 6 em 6, depois eu vou formar 6 grupos de 6, são um grupo de 36. É. No decimal é 36, tá? Alguma dúvida nisso? Beleza? Agora, o que é, assim, a estrutura da base 6 é essa. Qual é a estrutura que eu quero dizer? É que eu vou agrupando de 6 em 6. E para representar esse agrupamento de 6 em 6, eu preciso de 6 símbolos. Beleza? Um que representa 0 até um que representa 5. Como eu tenho a base menor que a base 10, e a base 10 é a base que a gente usa, que a gente já tem símbolos, então eu posso convenientemente pegar emprestado esses símbolos da base 10. Beleza? Mas eu poderia usar outros símbolos também, entendeu? Poderia usar, sei lá, quantos tem aqui? 4, né? Eu poderia usar esses símbolos aqui, para 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Escrever o número na base 6. Beleza? Então, o importante é que para escrever um número na base beta, eu preciso de beta símbolos diferentes, do 0 até o beta menos 1. Quando eu tenho uma base menor que a base 10, eu posso aproveitar os símbolos que eu já uso na base 10. Quando eu tenho uma base maior que a base 10, eu sou forçado a inventar novos símbolos. Normalmente, mas nessa aqui eu também poderia. Normalmente na computação eles usam Isso, A, B, B, C, A, B, D, exatamente, para representar os outros. Na computação se usa a base 16, né? Isso. Aí você usa de 0 a 9, depois A, B, C, D, E, F, G, né? Mais 6. Não, F. Mais 5, A, Não, B, mais 6, vai até o 10 até o 15. até o 15. Então, É o F, né? Assim, a gente chama de estacional de evolução. Quanto maior a base, menos zeros, menor é a chance de aparecer zero no meio dos números posicionais, e para o computador isso é melhor. Ah, é por isso? Porque quando aparece, assim, no caso da informática, a gente tem que fazer um trade-off ali entre o tamanho da informação e a quantidade de memória de processamento. Entendi. Então, quando você usa a base decimal, você tem um ganho de uso de memória, mas você perde porque você vai usar mais espaço de armazenamento. Na base 16, você usa um armazenamento menor, né? E ainda vai gastar memória num
ritmo aceitável. Se você for usar, sei lá, a base 60, que é uma base maravilhosa para se tratar, mas ela vai ser um problema, porque você vai reduzir bastante o espaço de armazenamento, show, mas o seu gasto de memória vai disparar. Então, você usa a base 16 porque ela é esse equilíbrio fino entre o espaço de armazenamento e o consumo de memória. Uma otimização. Que legal, cara. Não sabia não. Não sabia não. Só sabia que usava, né? Eu não sabia por que também. E assim, você falou de símbolo, mas o português ele preserva uma coisa divertida, porque até por volta do século X, quando ainda não existia português, era grego, não lembro qual era a língua, mas ali o proto-português, né, aqueles povos ali da Península Ibérica usavam muito a base 12 e base 15. E é por isso que a gente tem números específicos para 11, 12, 13. Nomes, né? 11, 12, 13, 14 e 15. Porque, tipo assim, eles já usavam base 15, a gente precisa inventar símbolo. Muito legal, não sabia. Mas outra língua super latina, né? Não, as línguas latinas, porque ali na. Porque usavam outras bases. Usavam outras bases. Era comum ali no. Isso é muito legal, ouviram isso? Que maneiro. Pessoal. Por que tem 11 não é 10, 1, né? Igual 21. 31 não é 10, 1, é 11. Por quê? 11, 12, 13, 14. Tem que parar. 16, enfim, mas tem a ver com isso. Também tem, francês tem umas coisas esquisitas, né? Que é quatre-vent, 90 é quatre-vingt-dix, né? Que é 4 vezes mais 10. Beleza? 80 é quatre-vent. E meu sotaque é porque os franceses gostam de aparecer. Não fala isso pro Gerard, né? Aqui a gente tem que dar um desconto, porque assim, apesar da matemática romana, esse pouco exato que a gente conhece da romana até hoje, mas essa matemática ela é essencialmente eclesiástica, era só os monges que praticavam. A matemática cotidiana era matemática comercial. Muito possivelmente os franceses usavam os franceses, né? O resultado do nome dessa língua é assim por conta de operações comerciais que eles usavam. Então, mas eu acho que, eu não sei exatamente as origens, mas eu acho que é importante pensar que esses nomes que a gente usa para os números, eles vêm de uma herança de um tempo onde não existia um sistema de numeração hegemônico, onde na própria Europa medieval, que as línguas, da onde as línguas atuais descendem, circulavam vários sistemas de numeração paralelamente, usados às vezes, como o Leandro falou, no mesmo lugar com propósitos diferentes, ou em lugares diferentes, sistemas diferentes, né? Assim. Beleza? Então essa coisa da matemática hegemonizada é muito recente historicamente, né? Uma coisa que me intriga muito é um decágono, dodecágono, acabou, não tem mais nome, pentadecágono, icoságono, o resto não tem mais nome. Porra. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu olho lá e o de 13, eu falei, eu não sei. Tem um polígono de 13 lá. 13 decágono. Né? É verdade. Ele falou da astronomia, o sistema sexagesimal só sobreviveu por conta do porque, principalmente para quem era das áreas rurais, né, que precisava de uma agricultura, a astronomia é muito boa para, além da navegação, dizer o tempo de plantio, colheita, essas datas que são importantes para o sistema rural. E para que eles não tivessem que fazer umas contas que são muito estranhas, como eu falei antes, quando você está com uma base muito grande, as suas contas tendem a ser menores. Então, as contas astronômicas que dependem, né, de cálculos que são muito distantes da nossa realidade, para a galera, né, da antiguidade, da Idade Medieval, da Idade Média, da Idade Média, era menos complicado usar esse sistema sexagesimal para fazer observação do céu, né, do que tentar adaptar nesses outros sistemas concorrentes uma certa astronomia que poderia não funcionar tão bem quanto a que já funcionava desde Legal.
Essas coisas são muito bacanas. Fala. Eu lembrei que você escreveu esses outros signos e eu lembrei que também tem, mas a gente vai poder falar depois, eu acho, focando o teorema do valor intermediário, que tem que é engraçado, que, sei lá, eu nunca tinha visto isso, eu nunca vi assim no nível de cálculo, mas a possibilidade de avaliar a aplicação inversa, né, a implicação contrária do teorema do valor intermediário, né, que o normal é, se a função é contínua, então vale a propriedade do valor intermediário. Você poderia perguntar, mas a volta vale? Né? E aí seria até uma pergunta interessante de, dá para caracterizar a função contínua como essa propriedade do valor intermediário? Só que a maneira que a gente define função e continuidade não dá. E um outro exemplo para mostrar que a implicação não vale é a função da base 13 de Conway. E ali ele escreve o símbolo em base 13 de 0 até 9. E depois, em vez de usar letra como é usual, ele usa ponto, mais e menos. E aí quando ele escreve os símbolos em base 13, como esses símbolos, alguns trechos dos números parecem representação decimal usual. E ele trunca essas coisas dessa maneira, depois eu acho que eu consigo lembrar de cabeça, mas aí você consegue construir uma função que satisfaz a propriedade do valor intermediário, mas ela não é contínua em um ponto. E o gráfico dela é tipo pintar o plano inteiro. Bacana. Então a gente vai voltar. Eu gosto de problematizar as hipóteses dos teoremas. Então, eu também. É uma coisa que a gente não faz muito, a gente vai voltar a falar disso. E quando falar de infinitos também, porque essa coisa de preencher o plano, não sei se eu falo isso, que será um grande spoiler, mas que existem tantos pontos na reta quanto no plano. Vocês sabiam disso? A cardinalidade da reta é a mesma cardinalidade do plano. Isso é muito lindo. E aí tem a ver com isso, funções que pintam o plano. Eu acho que tem um comentário da carta que eu nunca lembro de. Eu sei que foi entre o Baker e o Campbell. Eu acho que foi o Campbell mandou para o Baker e o Baker leu e falou assim: eu vejo mais uma crítica. Tem essa história. Eu acho que a correspondência que eu acho que é do intervalo só 0 e 1 quadrado. Eu achava que era alguém com Hilbert, né? Mas enfim. Mas tem isso, coisa muito louca. Como projeção geométrica, né? É barato, isso é barato. Caso dos números racionais e reais, para mostrar isso, a diferença das cardinalidades, das desigualdades, pela analogia de campo, né? Mas no caso das retas do plano, não tem que mostrar isso. Calma, depois a gente fala isso. Uma maneira é usando a representação decimal, mas calma, senão a gente vai desviar completamente. Olha só, a gente vai mostrar tudo isso, tá? Mas olha só, vamos fazer conta agora, algumas contas antes do intervalo, beleza? Rapidinho. Então, escolha uma base aí, qualquer. Pode ser 7, mas pode ser outra. 8 é fácil de fazer. É uma base de coisa prima. 7 ou 5? 5. Agora uma conta, fala uma conta aí. Uma conta de adição, com 3 algarismos. 132. Não é 132, mas tudo bem. 132. Mais 247. 7 não pode. 2, 4. 2, 4, 3. Tá. Então vamos fazer essa conta. Então vamos lá. Posso fazer? Calma. Deixa a gente Vocês querem fazer? Deixa a gente fazer. Eu não sei fazer tanto de cabeça, nem mais de 10. Para mim, a dificuldade de multiplicação.
logicamente eu consigo um agrupamento. Eu já Bateu o teu? Ah, então tá ótimo. E aí é técnico. Depois eu quero fazer outra brincadeira ainda, que é mais legal ainda do que essa antes do intervalo. O intervalo vai ser 3h30, né? Essa é na base 5. O que eu fiz? Eu peguei esse símbolo aqui e sei que 4. Pra somar. Vai pra lá. Acho que 3 de 10. Não estaria roubando. Queria 3, mais 4, mais 1. É agrupando. Legal. Como era uma lista mais Esse foi onde? Você era mudo? alguns dos professores Você está pensando transformar o tempo todo. Legal. Eu estou só pensando na base de cima. Ó, viram o exercício que ele falou? Fala aí de novo. Ah, tá. Fala aí o exercício. Ó, ouve aí, esse exercício é bacana. Uma vez eu estava aplicando a aula de aritmética de base, muitas das questões da lista, né, era assim, é um astronauta, vai a um planeta desconhecido, lá encontra uma caixa, está escrito, aqui contém 32 bolas, mas quando ele abre a caixa, encontra apenas 20 bolas. Aí a pergunta era, quantos deles possuem os habitantes daquele planeta? Então isso é o contrário, né? Porque dá a representação e pergunta básica. E a pergunta dele, né? Como era uma lista de base, eu sabia que era o número da base, né? Mas se não fosse, é difícil de associar. É bem legal. Você tinha que pensar nisso. Porque isso também, claro, pode, porque essa coisa de 10 seus dedos também tem toda uma discussão. É um pressuposto. Pode fazer aqui. Então, 2 mais 3, quanto vai ficar? 0 e 1. Beleza? Certo? E esse aqui vai ficar quanto? 3 e 1, 4. Beleza? Agora esse 4, 3, 0 não é 430. Beleza? Repare que esse aí deu para fazer sem passar pela base 10, né? Só, inclusive para mim é mais fácil fazer direto na base 5 do que passar para a base 10. Mas se a gente quisesse passar o resultado para a base 10, que conta a gente teria que fazer? Esse 4 vezes, vou botar só assim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá, então teria que fazer essa conta. Tá? Certo? Agora vamos fazer uma subtração só. Tá? Que é, então falem aí uma subtração. Pode ser na própria base 5 ou outra. Qual vocês querem? Base 5 mesmo?
Então fale o número aí que eu subtraí. 304. Menos do que? 4. Não, é 4. Não, não dá. 1, 2, 3. Tá. 1, 2, 3. Mas aí pode botar para ficar mais legal 302. Pode ser negativo. Então fala isso aí. Na base de 5. Na verdade, eu nem sei por que existe essa conta aí na base 10. Não, eu estaria aprendendo com os alunos claros de nela, entendeu? Mas não sei se vai ter um registro convencional. Então, olha só. Na verdade, falando sinceramente, eu nem sei como representa isso se fosse na base 10. Que eu
se eu for fazer essa conta, eu vou fazer assim, a gente tem que pedir emprestado, beleza? Eu vou fazer assim, ó. É assim que se registra isso? Eu não sei se convencional é assim, entendeu? Acontece que o emprestado são menos. Na taxa acontece Vou ficar no calma, mas entende? Peraí. Na própria base 10 acontece às vezes a gente tem que falar 7 menos 9, porque emprestado faz 17. Mas eu não sei. É porque tinha um pedir emprestado esses dois ao mesmo tempo. Eu não sei se. Eu anotava pede Mas eu falo direto para zero e depois lá no meio. Mas eu não sei como é que é o padrão, entendeu? Do registro. Beleza, pessoal? Mas é que eu não sei como é que é o padrão do registro. Eu não sei mesmo. Mas olha só. Mas o importante entender aqui é o seguinte. Aqui eu tinha 3 zeros, grupos de 5. Então, o que eu fiz? Eu tirei um grupo de 5 e reagrupei para cá. Então, aqui ficou um grupo de 5 a menos. Mas na base 5, o que é 3, 0 menos 1? É 2, 4. Beleza? Então, isso que eu fiz. E é importante lembrar também que tem mais uma forma de registrar. Muitas vezes não, eu espero que não seja muitas vezes, mas acontece do aluno registrar de uma forma que não é padronizada e o professor dá errado. Né? Certo, pessoal? Eu vi teve um aluno que relatou aqui que na multiplicação ele aprendeu numa escola que quando você faz lá, sei lá, que você põe aqui e na linha de baixo você põe assim, beleza? Certo? E que ele aprendeu botando um 0 aqui, numa escola. Porque na verdade essa forma de registrar até explicita mais o que eu estou fazendo quando eu faço isso. Eu multiplico 23 por 2 e depois multiplico 23 por 10, depois somo. E aí um aluno uma vez relatou que ele aprendeu assim numa escola, depois mudou de escola, aí ele fazia assim e o professor dava errado. Se ele escrevesse esse 0 aqui, dava errado. Tinha que deixar em branco. Beleza? Então esse questionamento tem muitas formas de registrar. Pedro. Eu já ouvi professor e professora falar para colocar em estrelinha ali, quando vai para outra. Pois já vi isso também. E até para pontinho, vai botar um ponto. Para marcar onde ele fica. Aqui é mais. Pois é. Mas muitas vezes a gente corrige comparando com o padrão, né? E não vendo o que o aluno está fazendo. Beleza? Mas enfim, só para finalizar. Então aqui vai ficar 4. Aí como é que eu pensei para colocar esse 4? Aqui eu tenho um grupo de 5 mais 2 unidades. Beleza? Então eu vou tirar 3 unidades disso. Então eu vou tirar essas 2 unidades e vou ter que tirar ainda uma unidade do grupo de 5. Beleza? Então reparo que não passando pela base 10. E eu acho nesse caso assim realmente mais fácil do que passar para a base 10, ver que número é esse, pronto. Aí o resto, normal. 1, 2, 4. Beleza, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Então, mas assim, só a gente poderia ficar um tempão aqui brincando disso, eu gosto dessa brincadeira. Eu acho super legal, mas fala. Qual deles? Esse aqui? Eu entendi o 4. Não, esse, qual você não entendeu? Aqui você entendeu? Aqui sim. Tá.
Então aqui 1, 2, aqui é 1, 2, menos 3, beleza? O que é esse 1, 2? É um grupo de 5 mais 2 unidades, entendeu? Beleza? Então eu vou tirar 3 unidades disso, beleza? Para eu tirar 3 unidades disso, vai sumir essas 2 unidades e eu ainda vou ter que tirar uma unidade daqui. Então eu tinha 5 mais 2, beleza? Então o 2 vai sumir e eu ainda tiro 1 do 5, então o 5 vai virar 4, entendeu? Sacou? Botar 1, 4. Eu estava fazendo como se fosse 12 menos 3. Mas só que esse 12 não é 12, aí é que tá. Entendeu? Eu tenho. Então, só escrevendo melhor. Esse 1, 2, ele representa 5 mais 2, entendeu? Por que no 4, Rodrigo? Por que no outro, no 4, são 4 gramas de 5? Qual? Nesse aqui? O 3, esse aqui, 3 turmas, ficaram 2 grupos de 5. Esse terceiro grupo de 5 virou 4? Não, calma, onde você está falando? Aquele 4 lá em cima. Esse 4 lá em cima, Calma, rapidinho, posso deixar aqui para ela. Qual é seu nome mesmo? Eu esqueci que a gente está vendo. Bruna. Olha só, calma que eu vou voltar lá. Agora eu entendi, eles lembraram que a gente emprestou os 2. Eu tinha me esquecido. Então, esse 1, 2 aqui é 5 mais 2, beleza? Por quê? Porque, então, o que esse 1 representa? Esse 1 representa um grupo de 5. Que eu tirei daqui e reagrupei para cá. Tá? Então, também respondendo um pouco a Monique. Aqui, eu estou com um grupo de 5 a menos e aqui eu estou com um grupo de 5 a mais, entendeu? Certo? Então, na verdade, eu estou preservando a quantidade. Eu tirei um grupo de 5 de um lugar e reagrupei no outro, beleza? Então, esse umzinho aqui não é uma unidade, é um grupo de 5. Assim como se fosse na base 10, seria 10. Só que aí não é 10, é 5. Então, aqui eu tenho esse 1, 2 aqui, representa 5 mais 2. Aí eu vou tirar 3 daqui, entendeu? Para tirar 3 daqui, eu pensei que isso aqui é a mesma coisa. De 4 mais 1 mais 2. Então, se eu tirar 3 daqui, vai sobrar 4. Assim que eu pensei, entendeu? Mas não é a única maneira possível de pensar. Aí aqui normal. Beleza? Certo, Monique? Certo, pessoal? Então, agora, rapidinho, antes do intervalo, vamos fazer outra brincadeira, que eu acho super legal também. Posso apagar isso aí? Então, a gente poderia fazer mais, mas deu para entender o espírito dessa brincadeira. Certo? Que é esse negócio da gente sair da zona de conforto e a gente ser obrigado a parar e pensar naquilo que normalmente a gente faz no automático. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? A próxima brincadeira tem o mesmo espírito, tá? Então vou falar. Não vou dar muito spoiler dessa vez, mas vou escrever aqui o seguinte. Vou botar esse número aqui, 3, 7, na base 9, beleza? Certo? Aqui eu estou representando assim, com esse 9zinho, para dizer que ele está representado na base 9. E aí vou perguntar para vocês, esse número é par ou ímpar? O que vocês acham? Par. Todo mundo concorda que ele é par? Tá? Como é que eu penso
Eu transformei e estou roubando. Mas calma, mas olha só, aí é que tá, essa é uma pergunta importante. Certo? O que significa ser par? Par significa ser múltiplo de 2. Beleza? Tranquilo? E a gente pensa que às vezes assim, par é aquele número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando a gente pensa número par assim, a gente está confundindo o número com o numeral. A gente está confundindo a quantidade com a representação. Então, ser par não é uma propriedade da representação, é uma propriedade da quantidade. Beleza? Tranquilo? Então, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 é uma maneira de identificar se aquela quantidade é par ou ímpar quando representada na base 10. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fez todo mundo de boa? Ou, em outras palavras, dizer que um número é par quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é o que a gente chama de um critério de divisibilidade na base 10. Beleza? Certo? Hã? Isso, exatamente. Vamos chegar lá. Então... Hã? Sim. Sim, exatamente. Isso aí. Beleza? Então, olha só. Eu penso, como é que eu não cheguei a passar para a base 10, tá? Mas eu penso o seguinte. Isso aqui é 3 vezes 9 mais 7. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tá? Esse número aqui é ímpar, porque ele é um produto, sem fazer a conta, porque ele é um produto de dois números ímpares, e esse número aqui é ímpar. A soma de dois ímpares é um par. Então eu pensei assim, beleza? Agora, 4, 7, fala, Pedro. Meio que você vai ficar agora, mas eu posso dizer que pela soma dos algarismos eu posso justificar se ele é par ou ímpar. Exatamente, vamos chegar lá. Mas assim, só fazendo essa pergunta que ela vai nos levar onde o Pedro falou, beleza? Então, esse número aqui é par ou ímpar? Como é que eu sei que esse número é ímpar? Par ou ímpar? Isso. Porque esse aqui é par. Beleza? Tranquilo? Professor, o que acontece? Como a base ela é ímpar, a gente vai ter ali sempre vezes um 9 elevado a alguma coisa. Esse 9 elevado a alguma coisa vai ser sempre ímpar. Então, se eu multiplicar um par pelo ímpar, ele se torna par. Então, basta no final somar. Ouviram o que ele falou? O Pedro também falou. Ou seja, a base é um número ímpar. Se a base é um número ímpar, como eu identifico se um número é par ou ímpar? Somando os algarismos. Hã? Só somar os algarismos. Só somar os logaritmos, tá certo? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Porque a base é um número ímpar. Tranquilo? Tá? Certo? Então, quando eu tiver uma representação naquela base, eu vou ter a multiplicação por potências dessa base. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, basta eu olhar para a soma dos logaritmos. Tá? Beleza? Agora eu vou fazer outra pergunta. Peraí, deixa eu ver esses números. Vitor, isso você está falando de somar para qualquer base ou só para 9? Para qualquer base ímpar. Isso. Olha só. Vamos.
estou falando que para identificar que se um número é par ou ímpar na base 9, basta eu somar os logaritmos, beleza? Tranquilo? Posso apagar aqui? Ah. Então olha só. Como é, não sei se já fizeram isso, quer dizer, o que eu estou falando aqui, vejam bem, é um critério de divisibilidade por 2 na base 9, concorda? Beleza? Então eu estou falando. Na base 9, beleza? Esse critério é parecido com o critério que a gente conhece divisibilidade por 3 na base 10, concorda? Beleza? Agora, não sei se vocês já fizeram isso. Como é que a gente explica divisibilidade por que essa divisibilidade por 3 na base de 10 vale na educação básica? Alguém já explicou? Uma maneira de explicar isso é você pegar, por exemplo, um número com 3 algarismos. A, B, C. Aqui não há produto não, tá? São os 3 algarismos. A, B, C. Tipo, A. Então isso aqui é o quê? 100A mais 10B mais C. Beleza? Tranquilo? Tá? Agora 100 é o quê? 99 mais 1, 10 é 9 mais 1, mais C, beleza? Então isso aqui vai ficar 99A mais 9B mais A mais B mais C. Isso que está aqui é divisível por 3. Concorda? Beleza, pessoal? Então, esse número será divisível por 3 sem somente C. Isso aqui vai ser divisível por 3. E por 9 também. Tem uma brincadeira legal nas conversas quando eu vou ensinar esse tipo de coisa. Se você pegar esse número ABC e subtrair de um anagrama dele, sei lá, BCA, o resultado é um número que vai dar um número de 9 também. Aí você bota um número de 5 dígitos aí no quadro, você gosta, subtrai de um anagrama desse número, 5 dígitos também. Aí dá a resposta do resultado, se tiver, sei lá, 5 dígitos, ou algum fala 4, você fala químico. Sim. Aí isso é mágica, né? Aí você isso é apresentado. Legal, exatamente, mas muitas vezes isso é falado como um mistério, né? Isso é uma mágica, que os números são mágicos. Mas é isso, exatamente. Você mostra assim, exatamente. Então, olha só, pessoal, mas isso aqui, na verdade, é o que eu chamo de um exemplo suficientemente genérico, porque isso aqui não precisava ser 3 algarismos. Poderia fazer uma quantidade qualquer de algarismos. E o que está por trás disso? O que está por trás disso é que a base, que no caso é 10, deixa resto 1 na divisão por 3. Beleza, pessoal? Certo? Então, é isso que faz esse critério de divisibilidade ser válido. Tá de boa? Então, sempre que eu tiver essa situação em qualquer base, tranquilo? Quando a base deixa resto 1 na divisão por aquele número, então esse critério de divisibilidade vai valer. Beleza? Posso apagar isso aqui? Professora, essa demonstração vai para 2? Não, só para os 3. Mas assim, aqui eu vou substituir por beta mais 1, entendeu? Tá, na verdade, a generalização disso é o seguinte, posso apagar isso aqui? Lógico. A generalização disso é um teorema que é assim, ó. Se eu estiver estudando a divisibilidade por P na base beta, tranquilo? Tá? E eu tenho a seguinte situação. Beta é congruente a 1 módulo P, beleza? Todo mundo entende o que isso quer dizer? Tá? Isso é a mesma coisa que dizer, beleza? Que beta deixa resto 1 na divisão por P. Beleza? Então é aquele caso, 3
10, deixa resto 1 na divisão por 3. E deixa resto 1 na divisão por 9. Tranquilo? Tá? Beleza? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver um número A representado como AN A0 na base beta, beleza? Tranquilo? Isso aqui é a representação do número na base beta, tá de boa? Isso que eu estou escrevendo, isso tem esse PowerPoint aqui, tá? E, não, na verdade, não sei se tem, mas tem no meu livro. Com certeza. Mas que tem esse PowerPoint. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá? Então, isso aqui eu pego um número natural qualquer. Espera aí. Isso aqui é um número natural qualquer. Beleza? E aí esse número eu vou escrever na base beta. Então esses daqui são os algarismos desse número na base beta. Beleza? Tranquilo? Então eu estou dizendo que com essa hipótese aqui, certo? Beta é congruente a 1 na base, módulo P, beleza? Tranquilo? Que é o caso. 10 é congruente a 1, módulo 3. 10 é congruente a 1, módulo 9. Beleza? Ou 9 é congruente a 1, módulo 2. Certo? Que é o exemplo que eu estava falando. Divisibilidade por 2 na base 9 é análoga à divisibilidade por 3 na base 10. Alguém se perdeu? Tá de boa? Então o que vai acontecer? Eu vou ter que P divide A, C e somente C, P divide o somatório. Professor, a parte do análogo ó. Isso é o caso de 3 na base 10 ou de 2 na base 9, por exemplo. Ou de 9 na base 10. Ou de 4 na base 2. Entendeu? Não, 4, eu queria falar 4 na base 9. Mas serve também na base 5. Falei errado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então isso vai acontecer quando eu tenho um número P e a base deixa resto 1 na divisão por P. Beleza, pessoal? Tá tranquilo isso? Certo? Então, como é que é a demonstração disso? Eu vou escrever aqui meio zoneado, mas no livro tem direitinho. Como é que é a demonstração disso? Eu vou ter que esse número, ele é escrito, esse número A, ele é escrito como somatório, com K variando de 0 até N, de AN, AK, beta elevado a K, concorda? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Então, o que vai acontecer? Esse beta, eu posso fazer isso direto por congruência, que é mais rápido, mas posso trabalhar com os restos também. Tranquilo? Tá? Mas se eu for trabalhar com os restos, eu tenho que esse beta, que é a base, beleza? Tranquilo? Vai ser um quociente Q vezes P mais 1. Tá de boa isso? Tá? Porque eu estou falando, isso aqui vem daqui. Tá beleza? Certo? Tá? Então eu estou dizendo que beta, quando dividido por P, deixa resto 1. Tá? Então vai ser o divisor P vezes um quociente, que eu estou chamando de Q, mais 1. Tranquilo? Beleza? É tipo assim, 10 é 3 vezes 3 mais 1. Beleza? Tranquilo? Agora, o que vai acontecer? Quando beta deixa resto 1 na divisão por Q, tranquilo? Se eu calcular beta elevado a K, para qualquer expoente K, isso aqui vai ficar esse negócio aqui elevado a K. Certo? Se eu desenvolver esse negócio aqui elevado a K, isso aqui vai continuar deixando o resto 1. Todo mundo. A gente pode pensar isso pelo binômio de Newton, por exemplo.
Todo mundo está vendo? Se eu pegar, desenvolver essa potência aqui, o que vai acontecer? Vai ficar um monte de coisas multiplicadas por P e vai sobrar um 1 no final. Tranquilo? Isso que eu estou dizendo assim, passando para a base 10, que é mais familiar. Eu tenho que 10 deixa resto 1 na divisão por P. Isso garante que 100 deixa resto 1 na divisão por P, 1000 deixa resto 1 na divisão por P, todas as potências de 10 deixam resto 1 na divisão por P. Tá certo? Beleza? Então, isso aqui vai ficar algum quociente, que eu vou chamar de QK mais 1. Tranquilo? Certo? Esse QK que eu estou chamando é o agrupamento de um monte de coisa que vai aparecer aí nesse binômio de Newton. Tá legal? Tá? Então, agora eu vou jogar isso aqui para cá. Então, isso aqui vai ficar somatório com K variando de 0 até N de QKP mais 1. Beleza? Certo? E isso aqui eu separo em dois somatórios. Isso aqui vai ser um somatório esqueci do beta. Não, esqueci do AK. Isso aqui é um beta elevado a K. Calma. Calma aí. Beleza, pessoal? Tá? Isso aqui é AK vezes beta elevado a K. Mas o que eu estou falando nessa passagem daqui para cá é simplesmente o seguinte. Se beta deixa resto 1 na divisão por P, então toda a potência de beta deixa resto 1 na divisão por P. Isso aí tá de boa para todo mundo? Tá? Então isso que eu quis dizer aqui. Então eu substituí o beta elevado a K por esse negócio aqui, tá certo? Agora isso aqui eu vou separar em dois somatórios. Um deles vai ficar AK, QK, P. E o outro vai ficar somatório de AK só. Tranquilo? Como o primeiro. Agora, esse somatório aqui é múltiplo de P. Porque esse P eu poderia até botar em evidência. Eu poderia jogar para fora do somatório. Beleza? Então, isso que está aqui é múltiplo de P, com certeza. Então, o que vai determinar se esse número é múltiplo de P ou não? Esse aqui, esse somatório aqui, que é o somatório dos algarismos. E aí, tá de boa, pessoal? Isso aí é a generalização daquele argumento que eu fiz ABC, que eu escrevo 100A mais 10B mais C. Todo mundo percebeu isso? Alguém tocar? Aquele somatório ali, deixa eu organizar a minha ideia. Tá. Você colocou QK. Isso. Eu posso afirmar que aquele K ali é o mesmo K da potência? Não, esse QK... Não, calma. Esse QK que eu coloquei aqui é um Q índice K. Ah, tá. Entendeu? Porque o quociente depende do K, entendeu? Beleza? Aquele ali é Q, né? Esse é A índice K, que é o algarismo, esse é o Q índice K. É o Q índice K, exatamente, entendeu? Porque, né, na verdade, esse K dali da última linha, lá embaixo, é diferente do K ali de cima. Não, então esse K aqui... Olha descendo, aí. Esse aqui... Isso. Não, então esse K é um valor de K qualquer. Isso. Entendeu? É um valor de K que vai de 0 a N. Entendeu? Então, por exemplo, vamos voltar para o 10. Ó, eu tinha 10, beleza? Eu sei que 10 é múltiplo. Aliás, é múltiplo não. Deixa resto 1 na divisão por 3. Tranquilo? Então, esse aqui é o Q, é o quociente. E o 3 é o P, tá de boa? Certo? Aí o 100 deixa resto 1 na divisão por P. Então, o 100 vai ficar o quê? 33 vezes 3 mais 1, tranquilo? Então, esse 33 é o Q1. É o próximo quociente. Tá beleza? Aí depois o 1000
vai ser 3, 3, 3 vezes 3 mais 1. Esse 333 é o Q2. Entendeu, pessoal? Então, cada potência, eu estou chamando de QK, é tipo Q1, Q2, Q3, entendeu? Porque cada potência de P, não, cada potência de beta vai deixar resto 1 na divisão por Q, entendeu? Beleza? Mas esses quocientes não importam, na verdade, o que importa é o resto. O que importa é que o resto é 1. Todo mundo acompanhou aqui? Então aquilo que eu estou chamando de QK é o Q1, Q2, Q3, que são os quocientes das divisões das potências de beta por P. Beleza, pessoal? Beleza? Beleza, tranquilo? Tá de bom? Então QK não é Q vezes K, é Q índice K. Tá? Agora só para acabar. Isso ali só uma curiosidade, não precisa entrar na ação plano. Aquilo ali a gente tem que, para demonstrar, desmembrando o binômio de Newton. Né? Ou desmembrando o binômio de Newton, ou usando, porque eu poderia escrever aquilo com linguagem de congruência também. Entendeu? Ou usando propriedade de congruência. Porque se eu tenho propriedade de congruência, fica até mais enxuto aquilo. Só que eu achei que assim seria mais próximo da educação básica, digamos. Porque com linguagem de congruência eu sei direto. Porque eu sei que se A é congruente a B módulo P, então A elevado a K é congruente a B elevado a K módulo P. Então se beta é congruente a 1 módulo P, eu vou ter que beta elevado a K é congruente a 1 elevado a K, que é 1 módulo P. Então já vai sair direto aquilo ali, entendeu? Isso é demonstrável, né? Isso são propriedades de congruência quem que é congruência? É nada mais que eu estou fazendo, o que a gente chama de congruência, módulo P, é uma aritmética de restos. É isso que a gente faz. É quando a gente opera com os restos. Então é aquilo, eu estou fazendo uma aritmética de restos. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá, então agora só para acabar, antes do intervalo, depois a gente vai mudar de assunto. Na base 10, mas outro assunto legal também. Na base 10, a gente tem dois critérios de congruência não, de divisibilidade principais. Um deles é esse, que é olhar a soma dos algarismos, beleza? Tranquilo? Então eu estou generalizando esse critério com uma base qualquer. Na base 10, para que números esse critério vale? Para 3 e 9. Por quê? Porque são os números para os quais 10 deixa resto 1. Se eu pegar, sei lá, na base 7, para onde isso vai valer? Só para o 6, concorda? Se eu pegar na base 9, para onde isso vai valer? Quem é que 9 deixa resto 1? 2, 4 e 8. 2, 4 e 8, obrigado. Beleza? 2, 4 e 8. 3 também não? Então, 3 na base 9. Na 7, na base 7. Isso, 3 também, tem razão, desculpa. Beleza, pessoal? 3 na base 7 também, tá certo. Tranquilo? Fez sentido isso? Agora, tem outro critério de divisibilidade muito comum na base 10, que é olhar para o último algarismo. Beleza? Então, esse critério, olhar para o último algarismo na base 10, ele funciona para que números? 2 e 5. Concorda todo mundo? Então, como é que eu sei que o número é par? Eu olho para o último algarismo. Quando é que eu sei que o número é múltiplo de 5? Eu olho para o último algarismo. Então, o próprio 10 também. o próprio 10 também, mas é que eu estou pensando nos números menores. Porque eu quero falar o seguinte, o que o 2 e o 5 são do 10? Divisores, fatores, beleza? Então, em outra base, isso sempre funciona para os fatores daquela base, tá de boa? Certo? Posso apagar isso aqui? Pode. Pode apagar tudo? Pode.
Então, olha só. Se eu tenho um número, por exemplo, vou botar tipo isso mesmo. Numa base beta qualquer, beleza? Fala. Referente a o resto C1, né? A base, se eu pegar os divisores desse último número, no caso, do 9, o 8 o antecessor dele deixa o resto 1, né? E no 7 a gente pegou o 6, aí deu o 3 também dá. E o 2 também. Então tem que pegar o antecessor e ver os divisores dele, é isso? Não, mas esses vale, mas não só esses. Porque na base 7. Não, tá certo, é isso mesmo, tem razão. É isso, bem mandado. Poderia, sim. É isso. Agora, esse outro critério são os divisores da própria base. Beleza? Tranquilo? Porque olha só, então isso aqui vai ficar assim, ó. Beleza? Tranquilo? Ou ainda, vai ficar beta elevado a n mais beta A1 mais A0. Tranquilo? Beleza? Agora, se eu tenho um número P que é divisor de beta, tranquilo? Se esse número é divisor de beta, ele é divisor de tudo isso aqui. Porque ele vai ser divisor de todas as potências de beta. Tranquilo? Beleza? Certo? Então, por exemplo, se o beta é 9 e o P é 3, por exemplo. Certo? Beleza? Então, eu pego um número, eu quero ver se ele é divisível por 3. Essa parte toda aqui do número já vai ser divisível por 3. Então, basta eu olhar para onde? Para o último algarismo. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo... Isso na base na 9, né? 3, 7 na base 9. É divisível por 3 ou não? Não. Porque basta eu olhar para o último algarismo. Tranquilo? Isso aqui certamente é divisível por 3. Fez sentido isso? De boa, pessoal? Certo? Tá. Então esse exercício também é igual de fazer as contas, para tirar a gente da zona de conforto. Tranquilo? E aquela pergunta que a Natália fez, a gente às vezes está acostumado, a gente confunde, como a gente tem uma forma de representar dominante, a gente confunde o número com a representação, entendeu? Então, quando o P for um divisor da base, isso, como ele divide todas as outras classes, basta olhar para o algarismo das unidades. Então, por exemplo, base 12, você teria o 2 e 3, 4 também. 4 também, exatamente. Todos os divisores da base. Beleza? Basta olhar para o último. Porque todos os divisores da base, se ele é divisor da base, ele faz divisor de todas as potências da base. É isso. Beleza? Então, intervalo de 10 minutos. Toda vez que eu